Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Clássico pode não ser o mais falado da franquia, mas para comemorar 10 anos de seu lançamento, a Toei fez um filme recontando parte da história do clássico. E no vídeo de hoje, eu tô aqui para analisar ele. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o filme já começa me conquistando com essa música mais na pegada chinesa e esse cenário que lembra muito do primeiro episódio de Dragon Ball. Além disso, temos Goku pescando peladão só para começar o filme. E como todos nós sabemos, temos o clássico encontro do Goku com a Bulma. E cara, eu devo dizer que o filme já me conquistou aqui. E é claro, eu sei que essa introdução poderia ter sido um pouco mais fiel ao mangá de Dragon Ball, mas eu ainda acho cinema. E depois dessa pequena introdução, o filme finalmente começa. Dragon Ball, em busca do poder. E temos uma introdução muito interessante às esferas do dragão, não só com toda aquela questão do Goku com o avô Gohan, mas temos a própria Bulma explicando o que elas são. E essa pequena introdução a elas já nos mostra o quão criativo e lindo visualmente esse filme é. E como o Goku se recusa a dar a esfera de 4 estrelas para ela, a Bulma acaba se... Vocês sabem. Olha o que eu tenho aqui. Se quiser, pode chegar mais perto e me tocar. Você tá louca? Eu não quero tocar nisso, isso tá sujo. No fim, a Bulma acaba convencendo o Goku, afirmando que ele poderia treinar, e acaba lembrando ele que o seu avô tinha ensinado a ser gentil com as garotas. E depois disso ela usa uma cápsula e pega uma moto para poder continuar a aventura. Até que no meio do caminho eles batem com a moto nessa vaca gigante. Você disse vaca, então você tá querendo bancar um espertinho comigo, hã? Que também se transforma num robô gigante, mas no fim ele acaba se humilhando. Então ele decide fugir e, bom, era o Oolong. E quando o Goku tenta falar com o Oolong, os três simplesmente levam um tiro de bazuca. E... eu não sei o que dizer. A gente descobre que quem fez isso na verdade era o Yantia. E ao encontrar o Pual, o Oolong fica tirando o sarro da cara dele. E o Yantia até tenta roubar eles, mas Goku vai lá e diz que não vai entregar nada. Nisso nós temos essa cena incrível do Yantia usando o Roga Fufuken. Essa animação é 10/10. E depois de literalmente solar o Goku, ele acaba parando por medo da Bulma. Ele tem medo de mulheres, literalmente eu. E depois de irem embora, eles acabam indo em busca das outras esferas do dragão, nessa cena muito bem desenhada. Começou a ficar interessante. E eles até encontram a esfera, mas como é um filme curto, eles têm que passar pro próximo, onde no caso, eles acabam encontrando a Red Ribbon lá na Torre Músculo. Até que as cenas dele lutando contra a Red Ribbon são legais, mas ele acaba encontrando o Sargento Metálico. E eu pessoalmente não gostei da diferença na aparência dele, já que o original era simplesmente baseado no Arnold. Além do mais, isso aqui foi um desrespeito, o Goku mata o cara com um soco. Depois disso, ele finalmente encontra o Narigudo, que acaba fugindo e ativando o Android 8, que é sinceramente bem ameaçador a forma que ele vai atrás do Goku e quase manda o coitado de ralo. Mais ou menos isso nos dá uma cena incrível protagonizada pelo Android 8, dele basicamente indo contra os desejos do seu próprio mestre e dizendo que não queria machucar o Goku, que por si só já seria uma cena incrível, mas o fato do Narigudo dizer que ia explodir a bomba que tem dentro do oitavo e mesmo assim ele não querer matar o Goku faz com que seja uma cena incrível. Só que é claro, o Goku não deixa isso acontecer com o oitavo, então ele vai lá e dá uma surra no Narigudo. Então depois de capturar o resto do exército que estava na torre e pegar a esfera do dragão, nós temos uma cena muito bonita do Goku e do Android 8 brincando na neve. E até mesmo aqui onde ele dá o nome de oitavo pro Android. E apesar de curtinha, ainda assim reforçou bastante a amizade deles aqui. Mas ele tem logo que voltar para sua aventura. E no caminho ele acaba encontrando a tartaruga do Mestre Kami, que estava perdida e precisava de ajuda para voltar pro mar. E adivinha só, o Goku, por ser uma pessoa boa, vai lá e ajuda a tartaruga, mesmo que a Bulma pedisse pra ele não fazer. E eu sei que isso não tem muito a ver, mas sim, a gente tem o Comandante Red jogando o Tigrinho. E de volta pro Goku, a tartaruga acaba indo pro mar, mas ela promete que vai trazer uma recompensa pra eles. E é de noite, quando o Goku acorda porque não consegue dormir, onde temos uma das cenas mais famosas de Dragon Ball. Eu não sei descrever essa cena de uma forma que não fique estranho. De qualquer forma, a boa ação do Goku teve uma recompensa, pois quando a tartaruga volta, ela traz o Mestre Kami com ela, e ele tenta dar imortalidade pra eles, mas a ave imortal morreu porque ela comeu comida envenenada. Por isso, o Mestre Kami dá a nuvem voadora pra eles. E a Bulma percebe que o Mestre Kami tem uma esfera do dragão, então ela pede emprestado. E o velho, como não é bobo nem nada, diz que vai dar a esfera pra ela, se ela mostrar a calcinha. E bom,
A gente viu o que aconteceu antes, né? O mais engraçado é a Bulma voltando pra casa e percebendo que ela não tava com nada. Tadinho. Mas ela nem tem tempo pra reclamar, porque eles logo são bombardeados pelo exército Red Ribbon. Mas sinceramente, apesar da animação da ilha sendo bombardeada é bonita, o que mais chama atenção aqui é o Mestre Kami usando o Kamehameha, onde ele basicamente vara quase que a tropa inteira. Mas eles têm reforços e ao invés do Goku tentar fugir, ele simplesmente fica lá tentando replicar o Kamehameha. Até que ele consegue e essa cena é simplesmente muito bonita. Principalmente o Mestre Kami reconhecendo quão prodígio é o Goku. Mas logo o Goku é bombardeado, ele perde a consciência e eles são cercados. Então o General Blue aparece todo ferrado porque ele levou aquele Kamehameha do Mestre Kami. Nisso Yantia falha miseravelmente em roubar as esferas e eles são sequestrados. Porém, o Goku continuou lá porque ele tinha recebido aquele míssil. E aqui nós temos uma cena que eu não curto muito não, onde basicamente o General Blue acaba sendo assassinado porque ele esqueceu uma das esferas lá na praia. E sim, por tiros, o que não faz sentido algum, tendo em vista que o General Blue é muito, mas muito mais forte que um ser humano. Além de que a morte clássica dele pro tal Pai Pai é muito incrível. Então eu sinceramente acho que seria melhor se ele nem tivesse no filme mesmo. Depois disso nós temos algumas cenas do Goku simplesmente destruindo a galera da Red Ribbon, com alguns ângulos de câmera e animações muito dinâmicas. Enquanto isso, a galera que foi presa simplesmente conseguiu fugir porque o Oolong se transformou numa chave. E quando o comandante Red vê seu império se desfazendo na frente dele, ele simplesmente decide fugir. Até que ele simplesmente deixa escapar que o plano dele era ficar mais alto e o General Black fica irritado. Até que isso acontece. Fazer é ficar calado e obedecer minhas ordens! Caramba, que pinto enorme! E depois de matar o Red, o Conselheiro Black simplesmente usa esse robozão gigante, o que é claro é o suficiente para derrotar o Goku. Mas antes que ele fosse finalizado, o Android 8º acaba voltando, e eu acho incrível ele tentando proteger o Goku com todas as suas forças, enquanto o Black tenta esmagar ele, até que ele acaba caindo no chão, quase totalmente destruído. E nós temos as lembranças do Goku com ele que genuinamente fazem a cena ser bonita, e o Goku gritando enquanto faz essa aura gigantesca de Ki afasta as nuvens, é simplesmente... eu não sei o que dizer. Até que o Conselheiro Black começa a zoar e falar mal do 8º. E é aqui onde nós temos um dos Kamehamehas mais lindos de toda a história de Dragon Ball. Essa cena pra mim é praticamente impecável. E pra fechar com chave de ouro, como estamos falando de Dragon Ball, eles finalmente reuniram as esferas. E o pedido do Goku é obviamente fazer com que o 8º volte ao normal. E cara, eu realmente tenho muita coisa a dizer sobre esse filme. Isso aqui foi bom demais, tipo, muito bom mesmo. Eu sinto que depois que eu vi isso aqui, eu desintoxiquei um pouco das coisas ruins que eu vi ultimamente. O único defeito que eu vejo aqui mais é que a história acaba sendo um pouco infiel em algumas coisas. E é claro que eu entendo que resumir 2 sagas em um filme é realmente um desafio. Mas tivemos algumas mudanças desnecessárias, como o Conselheiro Black e o Sargento Metálico. Além do mais, a própria aparência do Goku me incomoda um pouco nesse filme. E sim, eu sei que o filme foi feito com base no GT, mas eu pessoalmente acho meio estranho. Até porque no começo nós tivemos esses frames lindos do Goku com a roupa do clássico. E inclusive a Bulma nesse filme é uma versão mais fiel ao mangá, tendo seu cabelo roxo e tudo mais. Então fica muito estranho um ser fiel e outro não. Sobre a questão musical, aqui é outros 500. As músicas desse filme, apesar da maioria serem do GT, eu ainda acho muito boas. E elas se encaixam muito bem na grande maioria das cenas. E quase tudo aqui nesse filme é incrível nos seus conceitos técnicos. Música, animação, as lutas, tudo mais. Parece que deram pro melhor cozinheiro do mundo fazer esse filme. E eu não tô exagerando quando eu digo que eu quase chorei enquanto tava assistindo isso aqui. Eu não sei se é porque eu já não estou na minha melhor fase, mas simplesmente vendo aqueles personagens de novo na minha tela. Principalmente o primeiro encontro do Goku com a Bulma. E eu acabo me lembrando do quão especial essa franquia é pra mim. E talvez esse seja o maior problema de muitas produções atuais de Dragon Ball, pois elas não possuem emoção, mas esse filme aqui possui muita emoção, seja em suas piadas, cenas de ação, o próprio cenário e o final do filme. E é por isso, meus amigos, que eu amo Dragon Ball. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você pode estar um pouco para baixo ultimamente. Seja porque você tem tomado decisões erradas ou porque a vida tem sido difícil para você. Você pode pensar que não tem mais razões para lutar e que as coisas nunca vão melhorar. Mas eu quero que você saiba que mesmo assim, mesmo nessa situação, você ainda deve ter esperança. Não em mim, nem nas minhas palavras, mas em Jesus
Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!